Leila Pereira solta a boca no trombone e fala o que pensa a respeito do professor Abel Ferreira. Se você assistiu a apresentação do Kelvin, que também nós vamos falar nesse vídeo, o novo reforço do Palmeiras, você deve ter notado as palavras da tia Leila a respeito do seu treinador hoje, com contrato ainda não assinado, né? O contrato do Abel se encerra no final de 2025. Segundo a fala da Leila, será que o Abel renova? Será que o Abel vai embora? Se você não assistiu o vídeo da manhã, olha, esse que eu tô fazendo agora é um verdadeiro complemento ao que eu soltei no vídeo da manhã sobre a fala do jornalista e comentarista Paulo Massini. Fica comigo até o final desse vídeo, porque os bastidores do Palmeiras pegam fogo a respeito desse assunto do técnico Abel Ferreira. Tem muito palmeirense que já não quer mais o Abel e tem muito palmeirense ainda, vamos dizer assim, né, que ainda deseja a permanência do treinador. Depois do que eu falar aqui com vocês, quero saber nos comentários o que vocês acham de uma possível permanência e também de uma possível saída, tá bom? Então fica comigo aí até o final do vídeo. Lembrando que nós vamos falar também sobre a apresentação do Kelvin e também tem novidade na zaga voltando aí para os treinos do Palmeiras, que pode reforçar esse setor do campo que ficou muito deficiente com a entrada do Mikael no último jogo contra o Corinthians, tá bom? Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante, tá bom, palestrino? E também não esquece de clicar no botãozinho hypar se você assiste a gente pelo celular. Fechado? Conto demais aí com a colaboração de todos vocês. E dito isso, vamos para os assuntos de hoje. Vem comigo. Vamos lá, palestrinos, vamos falar aí do que importa. Reforços chegando na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão apresentou aí nessa tarde de sexta-feira o lateral direito Kelvin, vindo direto do CSKA Moscou da Rússia. Com passagem marcante aí pelo Atlético Paranaense, o jogador foi vendido ao futebol russo em 2023, onde ele esteve aí 2 anos atuando por lá. Agora, Kelvin chega para ser o substituto do Mike, que rumou para o Santos, sendo aí uma reposição ao lateral multicampeão com a camisa alviverde. Ele usará a camisa de número 12, pesada na história do clube. Lembrando que o Marcão, né, o nosso goleiro, eterno Marcão aí, a figuraça maravilhosa, o nosso goleiro, ex-goleiro do Palmeiras, né, vestiu a camisa 12. E agora o Kelvin vai vestir a mesma camisa. Toda a sorte do mundo ao Kelvin, estávamos precisando de um jogador para essa posição. O Marcos Rocha também deve sair no final do ano do Palmeiras, e aí o Palmeiras deve ficar com Kelvin, Giai e também, quem sabe, o garoto Gilberto subindo da base do Palmeiras em 2026. Que o Papai do Céu ajude você demais e, é claro, que você ajude a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque a gente precisa muito que você desempenhe seu melhor futebol por aqui. Quero saber novamente, quem não opinou ainda, escreve aqui nos comentários o que vocês acham dessa contratação do Palmeiras. Já falei bastante, Palmeiras acertou, dessa vez foi bem rápido, trouxe um jogador, pagou baratinho por ele e acredito que é um jogador que pode performar muito por aqui, tendo como base o que ele fez no Atlético Paranaense. E é o seguinte, palestrino, nessa manhã de sexta-feira, dia 8, o Palmeiras já deu início à preparação para o duelo contra o Ceará, marcado para o domingo, dia 10 às 16 horas, lá no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade já contou aí com a chegada do Kelvin, que treinou juntamente com o elenco alviverde. E a boa notícia que eu quero dar para vocês é que o zagueiro Murilo avançou na sua transição física e participou de parte do treino com o grupo, além de fazer um complemento físico individual. Notícia muito boa para a zaga do Palmeiras, contar novamente com Gustavo Gomes e quem sabe com o Murilo de titular nesse próximo jogo contra o Ceará. Esse jogo que o Palmeiras vai precisar dar uma resposta à sua torcida depois dessa eliminação vergonhosa para o Corinthians. E eu já falei no vídeo da manhã, o elenco do Palmeiras vai mostrar muito do que está acontecendo nos bastidores neste próximo jogo contra o Ceará. E nós aqui que somos da torcida do Palmeiras vamos ficar de olhos abertos para o desempenho desse elenco em campo e o comportamento do senhor Abel Ferreira
treinando o Palmeiras nesse jogo aí do Campeonato Brasileiro. Isso é um jogo vital para a gente observar de fato qual que vai ser o comprometimento do Palmeiras daqui em diante, vista, né, essa eliminação vergonhosa para o Corinthians, né, cara? Sinceramente, desculpa, mas para mim não desceu até agora. Mas boa notícia, Murilo já está aí entre os jogadores treinando, pode ser titular e novidade no jogo do domingo, e o Kelvin, lateral recém-chegado, já deve ter conhecido aí os companheiros de elenco e já deve estar, quem sabe, disponível no banco de reservas nesse jogo contra o Ceará. E vamos lá, Palestrino, para a gente fechar o vídeo dessa tarde de sexta-feira, vamos falar do assunto do momento, né, que é Abel Ferreira e esta senhora que está aqui alvissareira, vestindo a camisa aí 2025, né, quando ela renovou aquela vez o contrato com ele até o final deste ano. E na entrevista que ela deu antes de anunciar o Kelvin, né, a chegada do jogador nessa tarde de sexta-feira, Dona Leila Pereira respondeu os repórteres. Para mim, eu acho que não foi sábio da maneira que ela respondeu em relação à torcida, mas eu quero me deter principalmente na fala dela no que se refere ao Abel Ferreira e quem sabe a possível renovação. Aspas para Dona Leila Pereira aqui, repercuto com vocês. Ela diz o seguinte: tenho todo interesse de que o nosso treinador fique conosco até o final de 2027. Meu desejo é que quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns têm o direito de criticar, eu tenho o direito de decidir. O quanto antes iremos assinar o contrato para renovar até dezembro de 2027. Assim que tiver o documento assinado, comunico a vocês para deixar claro a todos que este desejo é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fecho aspas para a Dona Leila Pereira. E quero compartilhar, antes de dar minha opinião para vocês, a apuração do pessoal do nosso palestra a respeito dessa fala da Dona Leila Pereira. E segundo o portal, o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira têm o desejo dessa renovação contratual por mais 2 temporadas. Isso é o nosso palestra dizendo, contrastando com a informação do Paulo Massini, que soltou em sua live ontem, após a eliminação para o Corinthians. Quero dizer para vocês também que os xingamentos proferidos por parte da torcida do Palmeiras lá no Allianz Parque causou irritação ao Abel Ferreira, apesar dele entender o movimento, né, que foi por parte da torcida alviverde, né? Foi parte da torcida no entendimento do Abel. Há o entendimento também no clube palestrino de que o problema com lesões e a reformulação do elenco, lá vem essa desculpa de novo, impactam diretamente no desempenho atual do Palmeiras. Vamos lá, eu vou ser muito sincero e honesto com vocês. O vídeo da manhã que eu falei a respeito da fala do Paulo Massini causou um debate aqui do caramba. E assim, eu respeito todo mundo, velho. Eu só não respeito quem não me respeita. Quem não me respeita eu nem respondo, eu só bloqueio e acabou. Mas o vídeo da manhã causou muito debate de pessoas que defendem o Abel Ferreira e de pessoas que querem, né, da torcida do Palmeiras, que o Abel Ferreira vai embora do Verdão. E agora, Dona Leila Pereira dá uma declaração que todos nós esperávamos, né? Eu não fui pego de surpresa. Todo mundo sabe que a Leila vai fazer de tudo, inclusive falei isso no vídeo da manhã, para manter o Abel Ferreira até o final do mandato dela. Já falei, ela não cobra o Abel, tá? Isso pra mim tá muito claro. Ela, o Anderson Barros, não tem cobrança para o Abel. Nós falávamos aqui antes do jogo contra o Corinthians, até mesmo antes do primeiro jogo, que se o Palmeiras fosse eliminado pro Corinthians, o Palmeiras não ia mandar embora o Abel Ferreira, gente. A Leila está fechada com o português, independente do que digam. A torcida pode protestar, o povo pode falar, não interessa. A Leila quer ficar com o Abel até 2027. A fala dela, eu nem trouxe aqui as aspas, mas quando ela falava que deseja a permanência do Abel e o contrato tá lá para ele assinar, ela veio de novo dividir a torcida do Palmeiras. Na cabeça dessa senhora, só é torcedor do Palmeiras quem bajula ela, só é torcedor do Palmeiras quem bajula o Abel Ferreira, e pra mim esse pensamento é muito equivocado, tá, Dona Leila Pereira? E eu falo isso com muito respeito à senhora. A senhora quer dizer que então eu não sou palmeirense de verdade? A senhora quer dizer então que Paulo Massini não é palmeirense de verdade? A senhora quer dizer que tantos outros que pagam ingresso caro, que pagam camisas caras,
eles criticam o Abel Ferreira, então eles não são palmeirenses de verdade. Eu acho esse discurso problemático e divisivo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu detesto quando eles vêm com esse discurso falando que uns é palmeirense e outros não são palmeirenses. A crítica faz parte do jogo. Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. Eu tô aqui, eu recebo críticas, recebo elogios. E vocês que estão aí recebendo 5 milhões por mês, a senhora com todo o trânsito que a senhora tem dentro do Palmeiras por ser presidente e também em outras instituições como a CBF, a senhora também merece ser criticada quando a senhora errar. Ninguém nesse mundo é isento de críticas. Eu fico extremamente preocupado, para não dizer outras palavras, quando a presidente do Palmeiras vem com esse discurso de palmeirenses de verdade. Então, palmeirense de verdade é só quem elogia a senhora, só quem bajula a senhora, só quem bajula o Abel Ferreira e fica mascarando problemas que nós temos hoje? Por favor, tenha santa paciência, tá? Desculpa, eu acho muito problemático esse discurso da Leila Pereira. E agora, eu trago aqui um recado para o Abel Ferreira. Acredito que esse vídeo não vai chegar para ele, mas se chegar, né? E até para vocês que são palmeirenses e estão aí do outro lado, tanto que apoiam o Abel quanto não querem o Abel no Palmeiras, não interessa. Isso aqui vai ser um peso no colo do Abel Ferreira. A fala da Leila é categórica. Ela jogou uma pressão para cima do Abel Ferreira. Indireta, mas jogou. Eu senti que ela deu uma cutucada pro Abel acelerar, assinar aí a renovação de contrato com o Palmeiras. Paulo Massini falou num vídeo dele lá no canal, nós repercutimos hoje no vídeo da manhã, de que o Abel não fica para 2026. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu confio demais na apuração do Paulo Massini. É um cara respeitoso, é um cara ponderado, que tem a sua crítica ali, não é exacerbado que nem eu aqui, cara. Às vezes eu falo bem alto aqui, a galera acha que eu tô aqui apontando o dedo pra todo mundo, mas são jeitos de ser. E o Paulo Massini é aquele cara muito mais ponderado quando ele critica o Abel, quando ele critica a diretoria do Palmeiras, tá? Eu acredito demais nele, o cara tem muito tempo aí no jornalismo brasileiro, futebolístico, né? Então assim, é difícil o Paulo Massini dar uma barrigada. Se ele inicia uma live cravando de que o Abel não fica, olha, é digno de nós torcedores prestarmos muito atenção no que foi dito pelo Paulo Massini. Ele disse que o Abel não permanece. A Leila apareceu e fala assim, é desejo de ficar com o treinador até 2027. O contrato tá na mesa dele e eu volto aqui para vocês, para a imprensa, para comunicar quando ele tiver assinado, tá? Então isso é uma indireta pro Abel, jogou uma pressãozinha para quem sabe ele assine esse contrato logo. A grande questão, Palestrino, é, se de fato a informação do Paulo Massini está correta, dele estar insatisfeito no Palmeiras e desejar, quem sabe, sair do Verdão, vai ficar muito feio para Leila se ele não assinar. Já começa por aí. Segundo, se o Abel assinar essa renovação de contrato por pressão de renovar com o Palmeiras, mas estando insatisfeito, é problemático para a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque não interessa um treinador insatisfeito no cargo do Palmeiras, porque isso reflete dentro de campo e vai ser um caos nos próximos 2 anos, caso seja, né, o Abel esteja insatisfeito e mesmo assim ele assinar. E outra, gente, o Abel, ele não vai deixar de ser palmeirense, como o próprio Abel diz, se ele não aceitar essa renovação, gente. O Abel já tá na história do Palmeiras, gostando você ou não do outro lado. Eu não sou ingrato, como muita gente fala por aí que eu sou. Só que é o seguinte, eu não vivo só de gratidão. Reconheço tudo que o treinador fez pelo Palmeiras, contudo, gratidão no passado não isenta de cobranças para ele agora. Hoje, gente, o Abel tá mal. E eu não falo isso porque eu sou contra o Abel. Eu falo isso porque é a realidade. Poxa, cara, como é que um treinador que tem aí um investimento de 500 milhões de reais não consegue vencer o Corinthians, velho? Que é um time quebrado. Ó, lá atrás, no Campeonato Paulista, eu já critiquei aqui no canal, muita gente veio me xingar, os Abelete da vida aí, veio os caras que torcem somente pro Abel, veio aqui me xingar porque eu critiquei o treinador. Aí depois ele teve aí sim, de fato, uma melhora no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem de uma sequência de vitórias, legal pra caramba, chega no Mundial de Clubes, faz um jogo aqui e acolá interessante,
mas ficou devendo muito futebol contra o Chelsea, e aquele mesmo futebol que ficou devendo de novo, apresentou novamente contra o Corinthians. Contra o Chelsea, a gente até engole, porque é um time europeu, que tem muito mais grana, que tem jogadores melhores. Agora, contra o Corinthians, a atitude do Palmeiras em campo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, e também lá na perda do Campeonato Paulista, foi vergonhosa. Vergonhosa. Os 500 milhões que o Palmeiras investiu em reforços é um dinheiro que o Corinthians está pedindo para sua torcida doar para pagar estádio, para pagar Viagra do seu ex-presidente do Ilho. É uma vergonha para o Abel não conseguir fazer o elenco do Palmeiras desempenhar contra esse fraco time do Corinthians, porque é um time fraco. Exceto 3 ou 4 jogadores, o restante do elenco do Corinthians é horrível. Os próprios corintianos dizem isso. E chega o Palmeiras e dá esse presentaço para o Corinthians. O Abel precisa ser cobrado sim. Sou grato por tudo que ele fez no Palmeiras. Mas hoje o Abel Ferreira não está conseguindo mais extrair futebol desse elenco que ele tem na mão. Eu, como torcedor do Palmeiras, eu não torço para Leila. Eu não torço pro Abel, eu torço para o Palmeiras. Torcendo para o Palmeiras, eu torço para o Abel calar a minha boca. Porque se ele calar a minha boca, significa que ele conseguiu novamente fazer o elenco do Verdão desempenhar. Mas pelo que praticou contra o Corinthians e já praticou lá no Paulista, vocês se lembram que o Palmeiras quase não se classifica no Campeonato Paulista. O que já foi desempenhado de lá de trás, assim, a soma de tudo, desde 2023, lá, tá, cansei já de falar isso, não me convence que o Abel vai conseguir extrair dessa equipe para brigar por campeonato da Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Não tô falando nem de ganhar o título, eu tô falando de postura, tô falando de desempenho. Eu tô completamente ciente de que não é possível todo ano você ganhar a Libertadores, todo ano ganhar o Campeonato Brasileiro. Gente, a questão não é essa. A questão não é só ganhar títulos. A questão não é a derrota, mas é como você tem perdido. Como que o Palmeiras tem jogado nos últimos jogos. Não é só uma questão de perder. O Palmeiras perdeu o brio, perdeu a vontade de jogar. A gente não faz jogadas pelo meio de campo, a gente cansou de falar isso. É só chuveirinho na área. E o próprio Abel Ferreira se entregou na última entrevista coletiva quando ele faz a troca do Vitor Roque, que era o melhor jogador do Palmeiras contra o Corinthians, e me põe o Flaco Lopes. O que o Flaco Lopes fez no jogo, gente? Então, assim, as críticas que eu faço ao Abel, elas são legítimas. Você gostando delas ou não. Repito, para encerrar, o Abel foi um baita de um treinador no passado, ganhou muita coisa importante, tá na história do Palmeiras, acho sim que ele merece um busto lá no Palmeiras por tudo que ele fez, mas hoje ele não é o mesmo treinador que foi 2021, 2022. E a Leila jogou no colo dele, tá? A pressão vai continuar sobre o Abel Ferreira, ele vai ouvir de novo xingamentos de parte da torcida, você pode esperar, tá? Pode esperar isso daí. Agora, Abel, se você quiser sair, não caia na pressão da diretoria. Agora, se você decidir permanecer e assinar essa renovação de contrato, você pode ter certeza que você vai ser cobrado de desempenho para essa equipe. Você tá aqui há 5 anos, cara, você sabe que é assim que a banda toca. Você dirige o clube mais pesado do continente sul-americano. E você, Abel, você sabe muito bem disso. Se é o clube mais pesado, é o maior campeão do Brasil, e de fato o é, você é treinador desse clube. Então, pode esperar que sempre vai ter cobrança, principalmente pelo salário milionário que você recebe. Vocês sabiam que poucos treinadores na Europa superam seus salários com o Abel? Não são muitos não, tá? São só 3 ou 4 treinadores na Europa que recebem a mais do que o Abel recebe aqui. Teve um time de Portugal, que eu não vou lembrar quem era, que tentou repatriar o Abel e os caras ficaram assustados com o que o Palmeiras paga pro Abel, porque time de Portugal não daria conta de pagar o salário que esse treinador recebe por aqui. Então, senhor Abel Ferreira, se o senhor decidir renovar, entenda, o Palmeiras é time grande e vai ter cobrança, principalmente porque tem seus cofres cheios, tá bom? Fique aqui o recado e é lógico que a gente sempre vai cobrar
títulos do Palmeiras. Se o Palmeiras não for campeão, a gente cobra minimamente desempenho e bom futebol, né? Brigar o tempo todo dentro de campo para buscar os melhores campeonatos aí pra gente. Falei bastante, quero saber a opinião de vocês. Achei problemática demais quando a Leila fala de os palmeirenses de verdade. Dona Leila, vai lamber sabão, dona Leila. Pô, dá um tempo, quer dizer que eu não sou palmeirense. Jogou no colo do Abel também isso daí, né? E divide a torcida mais uma vez com a fala dela. Vamos aguardar o que acontece nos próximos dias e é lógico que eu sempre tô por aqui comentando sempre de Palmeiras com vocês. Quero saber a opinião de todos. Postem aqui nos comentários e sempre quando eu tenho um tempo eu respondo todos vocês. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês aqui no canal. E sempre me indigando, como eu falo pra vocês, a inscrição no canal, aparecer. Sua inscrição é muito importante, o seu like é muito importante no vídeo e o seu clique no botãozinho do hypar aí também vai ajudar muito o nosso canal, tá? Sou eternamente grato a todos vocês. Que o Papai do Céu dê um excelente término de tarde a todos vocês, término de noite, abençoado a todos. Volto num próximo vídeo falando muito mais de Palmeiras. E avante palestra, hein? Avante palestra.